Uma enorme parede de água, lama e rochas desceu pelas montanhas do Himalaia e transformou em poucos minutos uma região entre o Nepal e o Tibete em um cenário de destruição. Casas foram atingidas, estradas desapareceram, pontes foram arrastadas e centenas de pessoas continuam desaparecidas. Até o momento, pelo menos 98 mortes foram confirmadas considerando os dois lados da fronteira. E uma das principais perguntas agora é entender o que provocou uma enchente tão violenta e repentina. O desastre aconteceu nesta quarta-feira, dia 26 de agosto, em uma região montanhosa próxima à fronteira do Nepal, com a região do Tibete, administrada pela China. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que moradores começaram a correr ao perceber uma massa gigantesca de lama, pedras e água avançando em direção às construções. Em poucos instantes, a corrente atingiu prédios, veículos e vias de acesso. Algumas áreas ficaram praticamente soterradas. Imagens feitas após a passagem da enchente mostram casas cobertas de lama, automóveis parcialmente enterrados e grandes quantidades de destroços acumuladas nas margens dos rios. No Nepal, o gabinete do primeiro-ministro informou que pelo menos 95 corpos haviam sido recuperados. No lado chinês da fronteira, a televisão estatal informou 3 mortes na região de Girong. Centenas de pessoas ainda estavam desaparecidas, incluindo moradores, trabalhadores e turistas estrangeiros. A região atingida também faz parte de uma importante rota usada por viajantes que seguem para o Monte Kailash, no Tibete, considerado sagrado por milhões de pessoas. Por isso, muitos estrangeiros estavam na área no momento do desastre. Entre os desaparecidos há cidadãos de diferentes países. Autoridades nepalesas informaram a presença de viajantes da Índia, Estados Unidos, Reino Unido e outras nações entre aqueles que ainda não haviam sido localizados. Trabalhadores estrangeiros envolvidos em projetos de energia também estavam entre os desaparecidos. Os números, porém, continuam sendo revisados à medida que as equipes conseguem chegar às regiões isoladas. O que provocou tudo isso? As primeiras análises de imagens de satélite indicam que uma enorme massa de gelo e rochas teria se desprendido em uma região montanhosa e atingido o sistema do rio Lendikola. O impacto pode ter bloqueado temporariamente o curso da água e provocado posteriormente uma liberação extremamente rápida de água, lama, pedras e outros detritos em direção às áreas mais baixas. Segundo especialistas citados pela Associated Press, em determinado ponto o nível do rio Trishuli teria aumentado até cerca de 9 metros em apenas meia hora. Um crescimento dessa magnitude ajuda a explicar por que muitas pessoas tiveram tão pouco tempo para reagir. Existe ainda outro elemento sendo investigado. Poucos minutos antes da enchente registrada pelas câmeras, ocorreu um terremoto de magnitude 4,4 próximo à região da fronteira. O tremor foi detectado por centros de monitoramento geológico. A proximidade no tempo levantou a hipótese de que o terremoto possa ter contribuído para desestabilizar gelo, rochas ou uma encosta da montanha. Mas esse ponto precisa ser tratado com cautela. Até agora, não existe confirmação definitiva de que o terremoto tenha provocado o colapso. As autoridades e os pesquisadores continuam analisando imagens de satélite, dados sísmicos e as características do terreno para reconstruir exatamente o que aconteceu. O impacto da corrente foi sentido muito além do ponto onde ocorreu o possível colapso. Estradas foram interrompidas, pontes desapareceram, casas foram destruídas e instalações de geração de energia sofreram graves danos. Em algumas regiões, o fornecimento de eletricidade e as comunicações também foram interrompidos. O porto terrestre de Girong, uma importante ligação entre a China e o Nepal, foi atingido por um deslizamento e teve acessos bloqueados. A destruição das vias dificulta não apenas a saída dos moradores, mas também a chegada de equipes de resgate, equipamentos e suprimentos. Helicópteros foram mobilizados pelo Nepal para procurar sobreviventes e retirar pessoas de áreas isoladas. Mas até mesmo o resgate aéreo enfrenta dificuldades. Em determinadas regiões, o nível da água, a quantidade de lama e as condições do terreno impedem pousos seguros. Policiais, militares e equipes de emergência também fazem buscas por terra. Segundo uma atualização da Reuters, mais de 114 pessoas já haviam sido resgatadas e encaminhadas para atendimento em hospitais. Ao mesmo tempo, familiares se concentravam em centros de atendimento e bases de resgate tentando obter informações sobre parentes desaparecidos. Alguns relatos de sobreviventes mostram a velocidade com que a tragédia aconteceu. Um trabalhador nepalês contou a Reuters que estava trabalhando quando ouviu um barulho e viu a água avançar. Ele tentou correr, acabou sendo arrastado pela corrente e conseguiu sobreviver ao ficar preso em uma mangueira.
Do alto da árvore, viu a casa onde trabalhava desaparecer sob a força da enchente. Uma menina de 11 anos também relatou ter sido surpreendida pelas águas depois de sair da escola. Ela sobreviveu com ferimentos, mas naquele momento ainda não sabia o que havia acontecido com alguns de seus amigos. A operação de emergência já ultrapassou as fronteiras do Nepal. A China mobilizou centenas de socorristas para a região atingida. A Índia ofereceu assistência e começou a coordenar ações com o governo nepalês. A Coreia do Sul também anunciou uma equipe de resposta rápida por causa de trabalhadores sul-coreanos desaparecidos. O risco, porém, ainda não terminou. As autoridades alertam para a possibilidade de uma segunda inundação, porque ainda existe um bloqueio rio acima no Lendikola. Caso essa barreira natural se rompa repentinamente, uma nova quantidade de água e detritos pode avançar para regiões que já foram atingidas. Moradores de áreas próximas aos rios receberam orientação para se afastar das margens e procurar regiões mais altas e seguras. Alertas também foram emitidos em partes da Índia, porque rios que descem do Himalaia seguem posteriormente para grandes áreas de planície. Outro ponto que chama atenção é a vulnerabilidade do Himalaia a desastres desse tipo. O Nepal possui vales muito íngremes, rios de grande velocidade e extensas regiões montanhosas. Durante o período de monções, chuvas intensas aumentam o risco de enchentes e deslizamentos. Especialistas também estudam como o aumento das temperaturas e as mudanças nas geleiras podem tornar determinadas áreas do Himalaia mais instáveis. Isso não significa que seja possível atribuir automaticamente este desastre específico às mudanças climáticas. A causa imediata ainda está em investigação. Mas pesquisadores alertam que o rápido aquecimento da região aumenta a importância de sistemas de monitoramento e alerta antecipado. E existe um dado preocupante. A região do Lendikola já havia registrado outra grande enchente em um intervalo relativamente curto. Isso aumenta a atenção sobre a estabilidade das geleiras, encostas e cursos de água em uma área onde comunidades e importantes infraestruturas estão instaladas diretamente nos vales. Neste momento, portanto, existem 3 frentes principais. A primeira é encontrar sobreviventes. A segunda é determinar quantas pessoas realmente estão desaparecidas e identificar as vítimas. E a terceira é descobrir exatamente o que iniciou a sequência de eventos que terminou nesta enorme enchente. A principal hipótese envolve o colapso de gelo e rochas sobre o sistema do rio. O terremoto registrado pouco antes pode ter participado desse processo, mas essa relação ainda precisa ser comprovada. Enquanto a investigação continua, equipes trabalham entre lama, destroços e estradas interrompidas em busca de pessoas que ainda possam estar isoladas. E como o desastre ainda está em andamento, o balanço pode mudar nas próximas horas. O que já está claro é a dimensão da destruição. Comunidades atingidas, dezenas de vítimas, centenas de desaparecidos e uma região inteira tentando entender como uma massa gigantesca de água, gelo, lama e pedras conseguiu avançar tão rapidamente pelas montanhas do Himalaia. As buscas continuam no Nepal e no Tibete, enquanto autoridades mantêm o alerta para novos movimentos de terra e possíveis enchentes. E nós continuaremos acompanhando as atualizações desse desastre.